Bom dia, alunos do nono ano. Sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula, onde nós iremos falar sobre a representação atômica dos átomos e a representação dos elementos químicos. Mas o que seria esse átomo que nós estamos estudando? Seriam as unidades que formam toda a matéria do universo, desde um alimento até um corpo de qualquer ser vivo, as estrelas, os planetas, tudo que existe visível e invisível. Bom, e o que seriam os elementos químicos? Até hoje, os pesquisadores descobriram 180 elementos químicos que estão representados, que estão organizados numa tabela chamada tabela periódica. Aqui eu estou simbolizando um elemento químico com a sigla F e o seu nome seria flúor. E aqui um outro elemento químico, que é o hélio, que ele é encontrado no nosso ar e é usado também para encher balões. O hélio, o símbolo dele é uma letra maiúscula e outra minúscula, mas muitos só são representados por uma única letra. Aqui estão sendo passadas várias letras que representam elementos químicos diferentes. O que seria então elementos químicos? Seria a união de átomos iguais na natureza. Então, quando eu falo do ferro, não existe somente um ferro, existem ferros diferentes e a união deles é que eu chamo de elemento químico. Então, aqui o F e o E é o símbolo do ferro, aqui esse número maior seria a massa dele, e aqui seria o seu número de prótons, que pode estar, você observando à direita ou à esquerda, não tem problema, é só você saber que o maior valor é a sua massa, e que a massa é a soma de prótons mais nêutrons, como a gente já estudou. Então, se eu for olhar o oxigênio, existem 3 tipos principais de oxigênio. Existem, na verdade, 22 tipos, mas os 3 que são em maior quantidade. Então, a união de um de cada tipo é que eu chamo de elemento químico. Então, vamos lá, o oxigênio 16, ele tem 8 elétrons, se você contar aqui na eletrosfera. Ele tem 8 nêutrons que estão representados aqui de vermelhinho e existe 8 prótons. Então, 16 porque a massa dele é a soma de prótons mais nêutrons. 8 mais 8, 16. O oxigênio 17, que é encontrado em menor porcentagem no nosso ar, ele já tem 8 elétrons, a mesma coisa. 9 nêutrons, um a mais. E 8 prótons. Então, quando eu somo 9 mais 8, vai dar 17 de massa. E aqui também é o oxigênio 18, aonde continua a ter 8 elétrons, 8 prótons, mas tem 2 nêutrons a mais do que o primeiro. Então, quando eu somo 10 mais 8, 18, que é a massa dele. Isso para todos os elementos químicos, existem vários tipos no nosso meio ambiente. Esse daqui, por exemplo, é radioativo. Bom, como eu vou representar um átomo, um elemento químico? A massa dele, geralmente é colocada como potência, a soma de prótons mais nêutrons, o seu número atômico, que é representado pelo seu número de prótons, ou Z, que é o símbolo de número atômico, fica embaixo, o símbolo do elemento químico, que é diferente para cada um. O símbolo da massa é A maiúsculo. O símbolo de número atômico é Z. Aqui nós vamos olhar esse exemplo, o hélio, aonde ele tem massa igual a 4, podem observar aqui, número atômico igual a 2, se ele tem um número atômico igual a 2, ele tem número de prótons também igual a 2, que é a mesma coisa. O sódio tem massa igual a 23, A igual a 23. 11 prótons e 11 de número atômico, que é a mesma coisa. Então, o número atômico seria a identidade do átomo. Só sódios que têm número atômico 11.
Mudou o número atômico, o elemento químico é diferente. Aqui nós temos o ferro, que a gente já olhou, né? Esse valor aqui é a massa dele, que é a média de todos os tipos de ferro que existem na natureza. Aqui é o número de elétrons em cada camada na eletrosfera, na K2, L8, M14, K, L, M, e na camada N seriam 2 elétrons. Aqui é o número atômico, que é o número de prótons, que é a identidade do elemento químico. Até a nossa próxima videoaula, onde nós iremos continuar falando dos elementos químicos. Estudem com carinho.